Oi, galera! Estão se sentindo ansiosos, tensos, inseguros com essa situação que a gente está vivendo? Beleza, esse vídeo aqui não vai solucionar esse teu problema. Todos nós estamos passando por incertezas. O que esse vídeo pretende é trazer alguma coisa da literatura científica para ajudar você a lidar com a parte fisiológica de todas essas incertezas, inseguranças, tensões e ansiedades. Então, meu nome é Lara, eu represento a Autonomia Treinamento, a gente trabalha com treinamento físico-funcional e nosso objetivo principal é promover uma vida com saúde, uma vida boa, uma vida sem dor. E aí agora a gente está vivendo uma situação atípica, né? Uma pandemia, todo mundo está em quarentena. Então, como lidar diante do coronavírus e como trabalhar a mente para melhorar a sua imunidade. Não tem como falar de saúde, uma saúde integral, sem falar em mente. Eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui em cima a sugestão, se você quiser ir lá assistir, ano passado, sobre a relação da mente com o corpo e como que a gente pode afetar nossas respostas fisiológicas apenas com pensamentos. E agora eu vou trazer algumas orientações aqui para vocês e alguns estudos bem robustos sobre isso que eu tô falando. Para vocês verem que não sou eu que tô falando, não é a Renata, são as grandes universidades do mundo que estão dizendo isso. E por que é importante a gente pensar nisso agora? Cara, não preciso nem dizer por quê, né? Porque tu precisa fortalecer a tua imunidade, tu precisa fortalecer tudo, né? Porque a gente fica muito mal, né? Com isolamento social e tem que ficar em casa. Às vezes as casas não são tão grandes, né? Às vezes as casas não têm um pátio com plantas, enfim. Tem muitos motivos, mas vamos lá. Esse vídeo talvez dure um pouquinho mais, eu vou pedir para vocês abrirem a cabeça, você que ficar até o final, e vamos começar já com a referência número 1, tá? Livro Mindset. Se você está pensando que você vai sair desta situação de quarentena pensando do mesmo jeito que você sempre pensou, você está errado. Você vai precisar abrir a sua cabeça. Isso é uma situação nova para todo mundo. Então não vai resolver os teus problemas fazendo a mesma coisa que tu sempre fez. Então eu estou sugerindo aqui uma leitura, tá? E eu vou ler só uma parte dele, página 274, que tem um pequeno gráfico que mostra como é que funciona, tá? Existem dois tipos de mentalidade, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E o que determina a diferença, tá? As pessoas que têm mentalidade fixa, elas tendem a ser muito resistentes à mudança. E aí o que esse gráfico aqui fala? Por exemplo, desafios. Essa pessoa que tem mentalidade fixa, ela evita desafios. Mindset de crescimento, a pessoa abraça os desafios. No caso do mindset fixo, os obstáculos, a pessoa de mindset fixo, ela fica na defensiva, ela desiste facilmente. Já a pessoa que tem um mindset de crescimento, ela persiste. E assim por diante, gente. Críticas. A pessoa que tem mindset fixo, ela tem dificuldade, ela ignora um feedback, ela ignora uma crítica, e já a pessoa que tem uma mentalidade mais de crescimento, ela usa aquela crítica para crescer. Então, a gente poderia falar muito mais sobre essas duas coisas, mas o principal que a gente precisa pegar é o quê? Me livrei do livro aqui. É que a gente tem que pensar em nutrir uma mentalidade de crescimento. Por quê? Porque a gente tem que aprender coisas novas, porque a gente está em quarentena, a gente está em isolamento social. Quando você já viveu isso? Não sei quando, talvez se você já passou por mais de um século aí na história da humanidade, você já tenha vivido. Então isso é novo mesmo, então eu sugiro que vocês leiam esse livro, ou então pelo menos tentem se abrir a coisas novas. Aqui eu vou falar principalmente de meditação, vou falar de pensamento positivo e de coisas assim, que são muito importantes para o treinamento, vocês vão saber por quê, e para melhorar a tua imunidade. Vamos lá. Estudo número 2, tá? É do Annals of Family Medicine, foi publicado em 2012. Ele é um ensaio clínico randomizado. O que é isso? É um tipo de estudo assim que é popstar entre os estudos. Por quê? A gente vai pegar um grupo de pessoas, tá? Que nesse caso aqui desse estudo foram 149 pessoas no fim da história que ficaram para fazer o estudo, e a gente vai dividir aleatoriamente em 3 grupos, tá? Esses 3 grupos são os quais? Primeiro, que fez meditação, o segundo, exercício, e o terceiro é o grupo controle. Por que é importante ter esse grupo controle? Porque é o grupo com o qual a gente vai comparar os resultados, senão não faz sentido, tá? Esses 3 grupos, então, a gente teve 8 semanas de tratamento, ou seja, foram 8 semanas em que as pessoas, só para lembrar, para eu não esquecer de nada, essas pessoas são acima de 50 anos, tá?
E o nome desse estudo eu vou deixar embaixo na descrição, é Meditação e o Exercício para a Prevenção de Gripes e Resfriados, ou o que eles chamam de ARI, que é Infecção Respiratória Aguda, tá? Então, eles pegam pessoas que tiveram pelo menos 2 gripes no último ano, ou que está acostumado a ter uma gripe por ano, e fizeram testes para garantir, né, essa situação, e pessoas que não fossem treinadas e que nem fossem treinadas na parte de exercícios e nem de meditação. Então, pessoas completamente iniciantes, acima de 50 anos, homens e mulheres, que passassem por experiências de gripe todo ano, tá? Pegaram essas pessoas, dividiram, então, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. E aí, eles, ao longo desse estudo, tá, dessas 8 semanas, eles tinham que relatar lá para os estudiosos, para as estudiosas, se eles tinham tido algum sintoma de gripe. E aí alguns deles, dos 3 grupos, tiveram, assim, alguma coriza, alguma situação de alguma dor de cabeça, enfim. E aí essas pessoas tiveram a sua secreção nasal coletada. E aí, sabe o que eles descobriram? Eu achei muito interessante, eu não estava buscando por isso, mas apareceu. Alguns vírus foram encontrados nessas secreções, tá? De pessoas aleatórias, pessoas de todos os 3 grupos. São os adenovírus, a influenza, coronavírus, para-influenza e alguns outros vírus que eu não me lembro, mas o que me chamou a atenção é que tinha o corona. Todos sabemos que o corona não é de hoje, não é de ontem. No outro vídeo eu falei que esse é o 7º tipo de coronavírus. Então, lá em 2012... essa galera já apresentava os sintomas que o coronavírus traz, aquele coronavírus que tinha em 2012, tá? Então, só uma curiosidade. Beleza, vamos direto para os resultados, que eu sei que vocês estão pensando só nisso. Eles viram, tá, a incidência, a duração e a severidade dos resfriados nessas pessoas estudadas. E o que eles viram? O que teve de resultado? Diminuição na incidência dos resfriados, das gripes, em 29%, tá? E em 33%. E agora, qual dos grupos que vocês acham, tá? Não vamos fazer adivinhação, eu vou dizer logo. Menos 29% de incidência foi no grupo de exercício. E menos 33% foi no grupo de meditação. Isso com relação ao grupo controle. Tudo isso que eu falar, essas porcentagens, tem relação com o grupo que não fez porcaria nenhuma, tá? Presta atenção nisso. Duração desse resfriado, dessa gripe, que eles classificaram de novo como a infecção respiratória aguda, ok? ARI em inglês. 43%, tanto no grupo de exercício quanto no grupo de meditação. Os dois tiveram menos 43% de duração daquela situação de infecção. E essa é a parte mais legal para mim, tá? Severidade. No grupo de exercício, eles tiveram 31% menor severidade. E no grupo de meditação, olha que louco, vocês estão enxergando essa minha linda letra? Teve menos 60% de severidade nas situações de infecção respiratória. Então isso é um número muito grande, tá? E agora eu vou para a limitação do estudo. Os autores falam que, ainda que tenha sido um dos primeiros ensaios clínicos randomizados para falar desse assunto, depois teve outros, tá? Eu peguei esse, eu poderia trazer uns 25 mil estudos aqui, mas vou dizer só um, que eu sei que vocês não estão afim de muito estudo. Mas eles perceberam que, ainda que não fosse uma diferença significativa, essas porcentagens, para quem entende desse tipo de estudo, para quem entende de estatística, não foi estatisticamente significativo, porém foi, de acordo com os estudiosos, clinicamente muito significativo. Porque eles fizeram um questionário também, eles deram um jeito de perceber, assim, quanto que essas pessoas faltavam o trabalho quando elas estavam com esses sintomas. E eles puderam notar que a diminuição na falta de trabalho foi muito maior. Então, assim, tá, não ficou muito claro isso, mas vamos de novo. As pessoas faltaram bem menos o trabalho, principalmente o grupo da meditação. Então isso, em termos econômicos, também o estudo mostra a força dele quando mostra que as pessoas que praticam alguma dessas coisas que a gente está falando aqui,
podem ir ao trabalho ou apresentam menos sintomas. Então, assim, não apresentam sintomas a ponto de faltar ao trabalho. E aí, isso fica bem legal de se pensar também em termos de saúde pública. Então, a gente está falando de coisas banais, tá? Eu não estou falando do coronavírus 19, eu estou falando de gripes, resfriados e vírus banais que nos afetam todos os anos, tá? E estou falando de pessoas acima de 50 anos que estão quase no grupo de risco do coronavírus. Então, presta atenção na força disso. Imagina se eu começo a prestar atenção nisso. Tudo bem, aqui eles separaram as pessoas que fazem meditação e as que fazem exercício, tá? Agora imagina eu juntar essas duas coisas, imagina a potencialidade que vai ter nessas melhoras e nessa diminuição, tanto da incidência quanto da duração, quanto da severidade dos resfriados e das gripes. Então eu poderia até inferir aqui que a gente não vai nem pegar, né, se a gente fizer exercício e meditação. Vocês concordam comigo? Então tá. Vamos passar então para o próximo, para não me estender muito. Esse terceiro estudo, ele já muda um pouco, eu não estou falando mais de imunidade, mas eu estou falando bem do poder do nosso pensamento. O que eles fizeram? Eles dividiram 18 pessoas, se eu não me engano, sim, 18 pessoas, em torno de 18 anos, então sujeitos saudáveis, e botaram eles para fazer 6 semanas, tá? Imagina só, 6 semanas, 15 minutos por dia de tratamento. Só que são 3 grupos. Um grupo não fez nada de novo, então um grupo controle. E nos 2 grupos que receberam o tratamento, um grupo pensou que estava fazendo flexão de cotovelo. Ele só pensou nisso. Então imagina, você vai imaginar que está fazendo flexão de cotovelo com toda a força da sua vida. E eles faziam isso por 15 minutos por dia, por 5 dias na semana, durante essas 6 semanas. E o último grupo imaginava que estava se vendo fazer esse mesmo movimento, flexão de cotovelo. Então é como se eu estivesse numa sala, me olhando, fazendo a força com a flexão de cotovelo, a força no bíceps. Quais foram os resultados? Muito legais. Eles perceberam um aumento significativo, nesse estudo aqui foi significativo em termos de número mesmo, na força do bíceps das pessoas que estavam no grupo em que elas se imaginavam fazendo, não que elas se viam fazendo. E enquanto que no grupo controle e no grupo das pessoas que só se viam fazendo, não teve nenhuma mudança. E aí eles mostram, além desse estudo, tem outros também que falam desse tipo de treinamento, né, mental, que ativam as mesmas partes do cérebro. Esse estudo também mediu as partes do cérebro que são ligadas quando as pessoas pensam, né, na flexão do cotovelo, e são exatamente as mesmas partes que ligam quando a gente está de fato fazendo a flexão de cotovelo. Então tudo isso é muito louco, mas mais uma coisa para mostrar que a mente tem muita influência no nosso corpo, então, muita influência na nossa resposta fisiológica. Então, por que eu falei no início? Você está ansioso, está triste, está incerto, está inseguro? Cara, não vou resolver teus problemas, não vou, mas eu posso te ajudar a controlar um pouco mais a tua fisiologia. E como que é? Então a moral de toda essa história que eu tô falando aqui, galera, além de tu abrir a tua cabeça para coisas novas, talvez tu nunca tenha pensado em fucking meditação, talvez tu nunca tenha pensado em parar para respirar, tá? Quem tava na nossa aula ao vivo na segunda de manhã percebeu que a gente fez um exercício de respiração, certo? Se você não estava, desconsidere. Se você está assistindo esse vídeo depois da quarentena, desconsidere. Pensa só o seguinte: todos esses estudos aqui, que são pouco diante de um grande arsenal de estudos que eu encontrei, tá? Eles mostram que é muito importante a gente ter um pensamento legal, um pensamento positivo. Então, poderia usar isso para melhorar alguma lesão minha? Poderia usar para... Tá provado desse estudo que é possível, tá? E em outro estudo que eu não citei também, que mostraram pessoas que usam gesso, que fortaleceram sem nem mexer também, porque estava imobilizado, mas isso é outra coisa. Então tudo isso para dizer isso para vocês, tá? Para dizer que é importante a gente pensar em coisas legais, é importante a gente se conectar com coisas boas, e aí, além disso, eu vou dar dicas para vocês de aplicativos para você começar a meditar, porque se você lembra bem, a gente já falou em meditação, eu vou também deixar aqui em cima um link para o nosso vídeo que fala sobre meditação, então eu não vou me repetir, mas a meditação não é um negócio do outro mundo, tu não precisa ir para um retiro espiritual para fazer. Cara, só estar presente no momento, inclusive o tratamento que esse grupo que recebeu do estudo 2, tá, foi exatamente o de mindfulness, ou de atenção plena, que é estar presente no momento, um negócio muito simples, não foi meditação transcendental, não foi nada muito complexo. E aí eu dou essa dica desses aplicativos, o Medite-se,
que é em português. Daí a gente tem o Headspace, que é em inglês. Os 5 minutos, que é em português também. E o Calm, que também é em inglês e espanhol. Então, dicas assim para vocês poderem fazer uma meditação guiada e talvez apenas tentarem focar no momento presente para diminuir essas respostas fisiológicas ao estresse. E aí, a gente vai fazer uma prática agora. Então, eu vou convidar vocês também, antes disso ou depois disso, vocês verem o vídeo que a gente fala um pouco sobre o escaneamento corporal, tá? Que eu vou deixar aqui em cima também, que é quando você pensa em cada parte do corpo, tenta relaxar cada parte do corpo. Isso é muito bom para fazer, principalmente antes de dormir, que é a hora que a gente precisa relaxar o corpo e às vezes a gente tá a mil, né? E pensando em mil coisas, mas não no momento presente. Então é um jeito de focar a tua atenção no teu corpo, ou seja, onde está meu corpo agora, momento presente. E a gente também falou nessa resposta ao relaxamento, relaxation response, porque a gente tem uma resposta muito forte ao estresse em geral, né? A gente libera hormônios, que entre eles está o cortisol, que ele é muito bom algumas horas, mas quando a gente faz isso o dia inteiro é horrível, então tu fica com uma resposta muito forte fisiológica ao estresse e pode acarretar aumento de pressão sanguínea, piora em situações cardíacas, enfim, várias coisas ruins. E aí, quando a gente entra com a resposta ao relaxamento, a gente consegue controlar essa parte fisiológica, ok? Então, como é que funciona a técnica? Tá? Eu quero que vocês façam sempre sozinhos. Se puder fazer 2 minutos por dia, cara, é pedir demais. Pensa que o teu dia tem 1440 minutos, tá? Talvez você nunca tenha calculado isso, eu calculei para você. Se tu pegar 1 minuto ou 2, tá, desse dia para fazer isso, eu te garanto que alguma coisa já vai ficar um pouco melhor nessa tua relação com uma situação que a gente está vivendo e em outras situações da tua vida, porque a gente vai sair dessa logo, tá? Então, a Relaxation Response funciona assim, tu vai fechar o olho, vai focar no momento presente e tu vai pensar numa palavra boa, tipo assim, luz, amor, amizade, família, seja o que for que tu quiser pensar. E aí tu vai ficar pensando naquela palavra só isso. Ah, só que daí vem a preocupação do boleto, mas daí vem a insegurança. Tudo bem, volta e volta a pensar na palavra. Não tem problema que venham outros pensamentos. Nós somos humanos, a nossa mente funciona assim, ela vai funcionar como um filme, né? Como um trailer, vem uma imagem depois da outra. O que é mais importante a gente pensar é que tu que tá no controle, tá? Não é a tua mente que manda. Então tá vindo uma coisa atrás da outra, peraí, volta, deixa eu pensar de novo na minha palavra. Daí tu saiu de novo, volta, pensa na tua palavra. É isso, por 2 minutos, pode ser? Só que aí, como a gente já tá aqui nesse vídeo, eu vou fazer essa técnica guiando vocês, pode ser? A gente vai contar 2 minutos e nesses 2 minutos eu vou guiar vocês com algumas palavras. Prontos? Então vamos contar. Respira fundo. Pode fechar o olho. Fecha o olho, a primeira palavra que tu vai pensar é amor. Pensa nessa palavra. Pensa nessa palavra, amor. Cada vez que tu desviar o teu pensamento para outra palavra, tu vai voltar para a palavra amor. Agora a gente vai passar para a palavra paz. Pode pensar na palavra paz, pode imaginar a palavra paz escrita em várias cores, pode fazer com luzes, com neon, pode fazer com tinta, com marca-texto. O importante é pensar na paz. E agora pensa na palavra saúde. Saúde, saúde. Veio o pensamento, volta para saúde. Saúde, saúde. E agora vamos passar para a palavra gratidão. Pensa na gratidão. 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 Agora vamos passar para a palavra amizade. 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 Pensou em outra coisa? Volta para amizade. Vamos misturar todas? Amor, paz, gratidão, amizade. Amor, paz, gratidão e amizade. Amor, paz, gratidão e amizade. Saúde, saúde, saúde. Muito bem,
pode voltar, abre o teu olho. E aí agora nós estamos novamente no mundo atual, tá? E tenta sentir como é que ficou o teu corpo, tá? Se não der pra fazer agora, tu não teve como ficar sozinho numa situação quieta, tudo bem, faz depois. Ou faz sozinho. O importante é pensar o quão é simples essa técnica. E agora, para você que ficou até o final, eu tenho este livro em e-book. Quem quiser este livro, por favor, deixa um comentário aqui no YouTube, ou então me manda o seu e-mail, tá? Eu vou deixar o nosso e-mail no comentário fixado, você me manda por e-mail e eu te mando o livro, ok? Muito obrigada e até a próxima.